nós vamos ler o Salmo 19 inteiro, olha que bênção. Então a parte mais importante aqui hoje, depois de celebrar a ceia do Senhor, é a palavra, né? Então o que eu falar depois aqui é só tentando abrir um pouco do nosso entendimento para a revelação divina, que é a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente entrar na palavra? Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado por esse momento aqui, onde podemos estar na Tua presença. Senhor, onde podemos celebrar, Senhor, a Tua morte, a Tua ressurreição. Podemos estar unidos como um só corpo, Senhor, e também estarmos diante da Tua palavra, Senhor, que foi entregue por nós, e sem ela, Senhor, jamais poderíamos conhecê-lo. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, e que a fé seja fortalecida nesse dia, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, vamos ler o Salmo 19, vamos ler junto, porque a gente lê um capítulo inteiro da Bíblia hoje, olha que bênção. Vamos lá? Todos encontraram aí? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje eu queria compartilhar um pouco do que eu venho estudando aí, né? Como diz a palavra, né? A palavra está sujeita ao profeta. Então, como eu estou mergulhado aí na teologia, essa semana a gente estava discutindo lá nos fóruns da plataforma sobre a revelação de Deus. E eu coloquei como título aqui hoje para a nossa meditação, o Deus que se revela. Então isso é importante para nós entendermos o que vai ser falado aqui hoje. Vamos começar fazendo uma pergunta. Como nós podemos conhecer Deus? Ou melhor, como nós podemos estudar Deus? Isso é possível? Será que eu posso pegar Deus, levar para um laboratório, tirar uma amostra dele, né? Analisar no microscópio? Será que isso é possível? Não. Não é possível, né? Então, como que existe uma disciplina chamada teologia, que é o estudo de Deus? Como que isso aí se torna coerente? Na verdade, irmãos, o verdadeiro conhecimento de Deus, ela não parte de uma investigação autônoma do homem. Não é o homem que inicia isso, que dá esse passo, mas ela é um ato gracioso de Deus em se revelar. Ou seja, é o próprio Deus que se deixa conhecer. Ele se apresenta. Então, a teologia nada mais é do que não estudar Deus, mas estudar o que Deus revelou. Tá? Então, esse estudo de Deus, chamado de teologia, ela tem duas formas de explicar esse ato gracioso de Deus de se revelar. Então, isso é um fato, tá? Deus existe e ele se revela. E aí, os teólogos aqui falam de duas formas. Uma revelação, ela é geral, e outra revelação, ela é especial. E é isso que nós vamos tratar hoje.
A revelação de Deus geral e a revelação de Deus especial. Tá? Eu vou me esforçar bastante aqui para que isso não seja uma aula, tá bom? Não é o objetivo nosso aqui. Mas o que a revelação geral trata? Ela dá testemunho de Deus por meio da criação, por meio da providência e da constituição moral do ser humano. Então, o mundo que foi criado, a terra, o mar, os animais, as flores, tudo que Deus criou, dá testemunho de Deus. A providência, que providência? Ele que está provendo, né? A chuva, o sol, né? As leis naturais, né? A lei da gravidade, enfim. Essa providência de Deus em manter o que foi criado revela Deus. E a constituição moral do ser humano. Então não importa em que parte do planeta você esteja, se a cultura foi desenvolvida ou não, se as leis foram desenvolvidas ou não, o ser humano ele já tem dentro de si uma constituição moral. A revelação especial, então essa foi a revelação geral. A especial, por sua vez, ela diz respeito pelo qual Deus se revela de maneira redentiva. Então vocês lembram que na mensagem passada nós falamos sobre redenção, que nós estamos sempre procurando um meio de nos salvarmos, né? E a gente viu isso nos filmes. A maioria dos filmes, ele mostra uma coisa perfeita, depois ela é estragada, e depois alguém tenta salvar o universo, salvar a humanidade, porque o homem está buscando essa redenção. Então, a revelação especial de Deus, ela trata disso, da redenção. Ela é histórica, então, pelas épocas, pela história, você vai presenciando isso, e ela é verbal, culminando nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e de forma suprema em Jesus Cristo. Qual é a revelação máxima de Deus ao ser humano? Jesus Cristo. Quer ver Deus? Olhe para Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse, né, nos evangelhos, né? Por que você pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então a revelação máxima que nós temos de Deus sobre Ele mesmo está em Jesus Cristo. Então qual que é a distinção entre essas duas formas de revelação? Nós precisamos compreender isso para a gente ter um total alcance do nosso limite, né, acerca da revelação natural e acerca de Deus e quanto Deus se revela para nós. Então, se entendermos bem essas duas formas de revelação de Deus, isso vai nos levar para um próximo nível, né, para um nível mais elevado e profundo do conhecimento de Deus. Com isso também, entendendo essas duas formas de revelação, eu entendo que nós vamos ter mais apreço, vamos valorizar muito mais as Escrituras e Jesus Cristo. Uma frase de Calvino, um reformador da igreja. Deus acomoda-se à nossa capacidade. O que ele estava querendo dizer com isso? Nós estamos com um bebê aqui agora, a pequena Liz, né? Ela ainda não tem 4 meses, é isso, Vinícius? 3 e pouquinho, não fala, não pronuncia nem um ababá, um bebê. Mas como a gente vai se comunicar com essa criança daqui a pouco? Não é como eu estou falando aqui com vocês. Nós vamos começar com pequenas frases, né? Pequenas palavras. Mamã, papá, pequenas coisas para poder tentar se comunicar com essa criança. É exatamente isso que Deus faz. Ele se acomoda à situação do homem. Então, quando a gente vai falar com uma criança, a gente também se acomoda, ou melhor dizendo, a gente se humilha até a posição daquela criança. Agora, pensa nessa imagem, né? Quando a gente encontra um bebezinho e a gente quer se comunicar com ele, tem coisa mais humilhante do que isso? A gente fica besta, né? Que fofura, que bonitinho. Por quê? Porque a gente está se humilhando para tentar alcançar aquela criança. Deus está fazendo a mesma coisa, irmãos. Ele está se humilhando, ele está se acomodando para que a gente consiga se comunicar com ele. Se ele não fizesse isso, seria impossível da gente entender Deus. E como nós vimos aqui, essa revelação especial de Deus, ela é escrita. Nós cantamos, né? O Salmo 19 aqui. A lei do Senhor é perfeita. Então Deus fala. Nessa revelação especial, nós ouvimos a voz de Deus. Isso é muito maior, né? Então, a revelação geral, ela manifesta-se primeiramente na criação. O apóstolo Paulo, ele afirma isso, né? Lá em Romanos, capítulo 1, no verso 20, ele fala assim: os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem,
desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, irmãos, mesmo que a gente não ouça a voz de Deus, mesmo que eu nunca tenha tido um contato com a Bíblia, o mundo criado revela um Criador. O mundo criado revela Deus. Né? Quando você olha a beleza de uma flor, a beleza de uma gestação, uma vida sendo gerada, não tem como não ver Deus. Quando você começa a compreender a magnitude do planeta, dos astros, das estrelas, dos animais, irmãos, o mundo é bom, belo e verdadeiro. E essas características apontam para um Deus bom, belo e verdadeiro. É o Criador de todas as coisas. Então a criação revela Deus. Como também a gente viu no Salmo 19 que a gente leu, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então é só olhar para o céu. Ontem, esses dias mesmo, a gente foi levar a Ana embora, nossa netinha, e era final de tarde. Aí aquele sol se pondo, a luz já vai ficando um pouco mais fraca, um tom fica meio amarelado, batendo na grama, no céu, nas nuvens. Coisa mais linda. E você para contemplar isso, você vê Deus. Você vê a mão de um Criador. É como um artista que deixa, né, as suas digitais, as suas marcas. O artista, arquiteto do universo, deixou as suas digitais em tudo que ele fez. Outra coisa, essa proclamação da glória de Deus que nós vemos na criação geral, ela fala de salvação? Ela fala de redenção? Ela não está falando isso. Ela está falando de um Deus. Ela está apresentando Deus para nós. E ela não está muito preocupada em explicar como que as coisas aconteceram. Sabe, às vezes tem gente que quer pegar a Bíblia e casar ela perfeitamente com termos técnicos, científicos, históricos. Ela é verdadeira em tudo que ela fala. Mas ela não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada em apenas uma coisa: apresentar o plano de salvação de Deus ao homem. E ela já pressupõe que Deus existe. Lembra quando Moisés escreveu Gênesis 1:1? Ele fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele vai explicar algumas coisas de como Deus fez isso, sem se aprofundar. Mas ele já começa dizendo que Deus criou os céus e a terra. Então, o pressuposto é que Deus existe. Além da criação, a revelação geral, ela se manifesta na providência divina. Por exemplo, a história humana, a manutenção da vida, o governo, a moral que existe no mundo, testemunham uma ação contínua de Deus. Então, Deus está cuidando da história. Ele quem levanta reis, depõe reis, governantes, ele está cuidando da história. Em Mateus 5,45, ele fala um pouco disso, né? Porque Deus faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Deus está cuidando da sua criação também. Então, a revelação geral, ela também é vista por meio da providência divina. Deus é que faz o sol, a chuva, as plantas brotarem, frutificarem. Deus está controlando isso. Por fim, a revelação geral também é expressa na consciência moral. A lei de Deus está, em certo sentido, gravada no coração humano, como Paulo afirma em Romanos 2, do 14 ao 15. Então, lá em Romanos, ele fala isso, né? Que o ser humano, ele tem uma lei gravada no seu coração. E quando ele foge dessa lei, quando ele faz algo que ofende essa lei, ele sabe que ele está praticando mal, ele sabe que ele está fazendo algo errado. Ele não tem uma visão plena da situação, mas algo dentro dele ali está falando, isso não está certo. Então, essa lei moral, ela está gravada no coração de todo ser humano. Então, essa revelação geral, ela apresenta a Deus a todas as nações em todos os tempos. Então, a Bíblia fala, lá em Romanos, né, que o ser humano será indesculpável por não ver Deus na criação, na providência, na moral que existe. Todos nós seremos indesculpáveis. Então, todos os povos, todas as nações, em todas as épocas, têm um testemunho de Deus. Estava até comentando com a Luísa essa semana, né? Se você for na tribo indígena mais longínqua, inacessível, nunca teve contato, você pode não encontrar ciência lá, você pode não encontrar história lá, mas uma coisa eu tenho certeza que você vai encontrar: culto. E essas pessoas estão cultuando um Deus. Não tem uma visão apurada, mas elas, assim como todo ser humano, nós fomos feitos para reconhecer esse Deus e adorá-lo. Então, essa tribo distante, longínqua, inacessível, ela está adorando alguma coisa.
Ou ela adora o sol, adora as estrelas, adora os animais, adora a natureza, porque ela está buscando isso, ela está tateando, tentando encontrar Deus. Mas essa revelação geral, ela não é suficiente para nos conduzir até a salvação. Tá? Ela nos apresenta Deus. Ponto. Agora nós precisamos de algo mais para alcançar essa plena redenção. Então, tudo que resta ao homem, após essa revelação de Deus, seja no universo, seja tudo que ele criou, ou eu aceito, ou eu rejeito. Todo ser humano vai ter esse dilema na sua vida. Ou ele aceita esse Deus, ou ele rejeita esse Deus. Agora, o que as Escrituras nos dizem? Que os efeitos da queda estão sobre nós. Então, não apenas a vontade e a moral do homem foram afetadas, mas também a capacidade cognitiva de interpretar Deus da forma correta. E também causa em nós uma resistência a esse Deus. Então, o ser humano natural, caído, pecaminoso, ele tem uma resistência a Deus. Ele não quer Deus. Como nós vemos nas Escrituras, né? Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Nós não buscamos Deus, nós não queremos Deus. Isso é contrário à nossa natureza. Por isso que nós precisamos de uma ação sobrenatural vinda da parte do próprio Deus. Quando fala lá em Efésios, né, que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. A Bíblia nos chama de mortos. Como que um morto pode buscar alguma coisa? Como que um morto pode querer alguma coisa? Espiritualmente falando, irmãos, nós não somos capazes. 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, a nossa mente, afetada pelo pecado, ela é muito poderosa para construir sofismas. O que são esses sofismas? É como se eu fosse construindo aqui, ao meu redor, uma parede reforçada de tijolos. Eu vou subindo aquilo e eu vou me cercando dos meus próprios pensamentos, da minha própria razão, e eu não permito que o conhecimento externo, que vem do alto, que vem de Deus, entre, que eu receba isso. A nossa mente caída, ela vai criando esses sofismas. Então, o que nós precisamos fazer? A Bíblia fala aqui, né, nesse próprio versículo: levar o nosso pensamento cativo a Cristo, a obediência de Cristo. Então, essa limitação da mente, essa indisposição de querermos a Deus, ela explica por que existem tantos sistemas religiosos, filosóficos, que eles reconhecem a existência de um Deus. Só que eles são incapazes de compreender o Deus redentivo revelado nas Escrituras. Então, o sistema religioso, filosófico, ele compreende que existe uma força suprema, um Deus maior, né? Uma força maior, algo vai te... Só que, para compreendermos plenamente quem é Deus, eu preciso das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o que Ele mesmo revelou para nós, né? Então, essa mente caída, ela cria sistemas religiosos, sistemas filosóficos que nos levam a substituirmos a busca real de Deus por uma religião falsa que vai nos conduzir à idolatria, que é o que nós falamos das tribos longínquas aí, né? Eu vou adorar outra coisa, irmão. Se eu não tiver o discernimento claro de quem Deus é e de como Ele quer ser adorado, eu vou adorar outra coisa, que é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, né? Adoraram a criatura em vez do Criador. Então a gente substitui o Criador pela criatura. E eu passo a adorar isso de forma filosófica, de forma religiosa, né? Ou muitas vezes me colocando no lugar de Deus. Eu me adoro, né? Como diz o poeta, né? Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu me coloco no lugar de Deus. Aí eu sou o alvo da minha adoração. Tudo é para mim. Tudo é eu que quero, eu que preciso, eu que posso. Ou eu posso colocar a minha adoração no meu cônjuge. Posso adorar, idolatrar minha esposa, meus filhos, meu trabalho, meus bens. Lembra que Jesus fala que o Deus deles é Mamon? A única vez que Jesus chama outra... eu vou usar a palavra coisa aqui, é horrível, mas não tem outra para falar. A única coisa que Jesus chama de Deus é Mamon, que é o amor às riquezas, porque isso contamina tanto o nosso coração que isso aí não permite que o Deus verdadeiro entre.
as riquezas se tornam um Deus na nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, né? Para não adorarmos falsos deuses. O verdadeiro Deus, ele é substituído por deuses falsos, incapacitando o homem de alcançar a redenção. Nesses deuses falsos, nós não seremos redimidos, nós não seremos salvos. E na revelação especial? Então, essa é a revelação geral. A revelação especial, Deus fala. Então, lembra que nós falamos? O que é a teologia? É o estudo da revelação de Deus. É o que Deus entregou para o homem. O que ele mostrou, o que ele falou, isso nós podemos estudar. Que é a sua palavra. Então, Deus fala. Na revelação especial, Deus fala. Lembra no Salmo 19, que ele fala, ali no versículo 3, se eu não me engano? Que não há voz, não há som, ninguém ouve palavra nenhuma. Então, na revelação geral, você não ouve nenhuma voz, você não ouve nenhuma palavra. Mas na revelação especial, Deus fala. Deus vem até o homem e fala com o homem. E ele fala de que modo? De um modo específico, né? Para conhecermos o plano de salvação de Deus e adorá-lo corretamente. Então, aqui Deus fala claramente. A palavra de Deus é clara. A revelação especial, então, ela surge como uma resposta divina à incapacidade humana de alcançar o conhecimento salvífico por meio da revelação geral. Então, a revelação geral, ela está proclamando Deus, mas ela não proclama a salvação. Para eu entender a salvação, primeiro, para eu entender a queda, né, que nós somos pecadores e precisamos ser salvos, eu preciso da revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Ali ele é específico e ele revela o seu plano. E mais do que isso, ele revela o seu Filho Jesus Cristo, que é por meio dele que nós alcançamos a salvação, né? Vai lá em Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 4. Hebreus 1, versículo fundamental aqui. Hebreus 1, de 1 a 4. Ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui nós vemos em Hebreus que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras. Mas agora, nos últimos tempos, ele tem falado por meio de Jesus. E é Jesus que é a expressão exata do ser de Deus, do ser divino. E ele também fez a purificação dos nossos pecados e hoje está assentado à direita de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o poder, toda a glória está nas mãos de Jesus Cristo. Tudo foi entregue a ele. Agora nós precisamos recorrer a ele para alcançarmos essa redenção, né? Então, na revelação especial, a escritura, né, a palavra de Deus, ela ocupa um lugar central e vital, porque ela é o meio ordinário de Deus se comunicar ao homem de meio salvífico. Então, Deus pode aparecer em sonhos para nós? Pode. Deus pode fazer um milagre na nossa vida? Ele pode. Mas essas são formas extraordinárias de Deus se manifestar. Ordinariamente, no dia a dia, como que Deus se manifesta a nós? Por meio das Escrituras. O Espírito Santo, irmãos, vai falar conosco perante tudo aquilo que já foi falado nas Escrituras. É isso que o Espírito Santo vai usar. Lembra lá em Timóteo que fala que a palavra de Deus ela é como um bom depósito que ela é colocada em nós? Então, assim que a gente lê as Escrituras, aprende dela, conhece mais dela, tem a revelação de Jesus Cristo, isso vai sendo acrescentado em nós. E quando Deus quer se comunicar conosco, ele vai usar a palavra, tá? Então, sem a revelação especial, não há evangelho, não há redenção, não há esperança. Lembra de Romanos 1,16? Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, como que Deus se apresenta e
resgata o homem é por meio do Evangelho, é por meio das Escrituras, é por meio da revelação especial, onde Deus fala com o homem. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso precisa estar claro no nosso coração. E tendo essa clareza, nós vamos nos esquivar de alguns enganos que eu vou falar aí mais para frente. Essas duas revelações, tanto a revelação geral quanto a revelação especial, elas não são opostas, tá? Elas não se chocam. A revelação especial só complementa, né? Agrega com o que Deus já estava fazendo. A revelação de Deus, ela não é de uma vez. Quem já assistiu Matrix aqui, vou falar de novo do filme, né? Ele vai para uma missão. Nessa missão, ele precisa usar armas, usar helicóptero, lutar. Então, o que ele vai? Ele vai num departamento lá e fala, ó, faz um download aí agora de Kung Fu, manuseio de armas, piloto de helicóptero, beleza. Aí ele fez o download, estava acessível com aquilo, ele vai para a missão dele. A revelação de Deus não é assim. Agora eu quero um download aqui, recebo do pacote de uma vez. A revelação de Deus, ela é progressiva. É como o caso da criança. Você não vai dar para a criança tudo de uma vez. A criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e a gente vai entregando aos poucos. E cada vez nós vamos entregando mais. Quanto mais capacidade essa criança tem de receber, mais nós temos oportunidade de entregar. Assim é Deus. Quanto mais a gente amadurece na fé, quanto mais a gente cresce na fé, mais o Pai tem oportunidade de entregar para nós. Porque agora nós estamos preparados para receber. Então a revelação de Deus, ela é progressiva. Então ela começou falando pelos céus, né, pelo dia, pela noite, mas aí foi avançando até que ele chamou o homem e começou a falar com o homem. E hoje nós temos a revelação máxima de Deus através das Escrituras que nos revelam Jesus Cristo. Amém? Um trechinho de um evangelho que está em Marcos capítulo 8, do 22 ao 26. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-lhe Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então, olha que situação incrível. Tinha um homem cego, levaram ele até Jesus, e Jesus fez uma salivinha ali e passou nos olhos dele. Ele começou a ver as coisas, mas ainda meio turvado ali, meio confuso. Eu vejo umas pessoas andando aqui, mas parece que são árvores, não sei se é árvore, se é homem, se estão andando. Aí Jesus foi lá de novo, o tocou, e aí ele começou a ver claramente. Será que Jesus não tinha poder para curar esse homem de uma vez só? Claro que tinha. Mas o que nós podemos extrair de lição disso? Eu queria aplicar essa passagem ao que nós estamos falando. A revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, a gente vê essas coisas assim meio que difusas, confusas. Eu estou entendendo, eu estou achando que tem algo maior, mas a minha visão ainda não está ajustada. Agora, quando nós somos tocados novamente pela revelação especial de Deus, que está nas Escrituras, que é por meio do Espírito Santo, que habita em nós podemos falar como esse cego aqui. Passou a ver claramente e tudo distinguia de modo perfeito. Irmãos, agora, com o Espírito Santo habitando em nós, Deus trocou os óculos. Nossos óculos eram meio embaçados, Agora não, agora a nossa visão é perfeita. E isso quer dizer o quê? Que tudo que eu vejo, que tudo que eu faço, que tudo que eu penso, vai dar glórias ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus do universo. Então, tudo eu vejo Deus. Você está fazendo ali alguma coisinha, você fala, olha, isso aqui me lembra aquela passagem. Olha como que Deus trabalha. Então, você pode estar trabalhando ali, meditando na palavra de Deus e vendo Deus naquelas coisas. Por exemplo, a minha profissão, a do Vini também, nós somos mecânicos. Eu começo a comparar como que funciona um carro e como que funciona um corpo humano, eu vejo as similaridades ali muito fácil. Mas aí eu vou agora engrandecer o carro, ou os cientistas, os engenheiros? Não. Esses engenheiros só estão tentando reproduzir
o que o engenheiro maior fez, o Deus criador de todas as coisas. Ele fez perfeitas coisas. O que a gente faz aqui é tentar, é uma fração do que Deus está fazendo, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, antes do pecado, se você olhasse para Adão, eu acredito que você veria Deus. Porque é como se fosse um espelho, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o que aconteceu com esse Adão? Ele é um espelho, só que agora uma pedra foi jogada nesse espelho. Esse espelho está todo trincado. Eu ainda consigo ver, mas é distorcido, é difuso. Agora nós precisamos ser restaurados, regenerados, para que a visão se torne perfeita. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa que ela não é convertida, ela não é cristã, ela não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda assim ela faz atos bons, né? Ela ajuda as pessoas, ela fala bem, ela é honesta, ela é trabalhadora. Isso é um reflexo da imagem de Deus. Só que isso não é suficiente para expressarmos Deus plenamente e nem para nos salvar. Por mais boas ações que eu faça, eu não sou salvo por isso, né? Nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie, como diz Efésios. Então, a revelação especial, ela tem esse papel, né, de revelar a salvação de Deus que está em Jesus Cristo. Olha o que João disse em 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, a revelação especial, ela não é apenas uma informação de Deus, mas ela é um encontro redentivo do homem com Deus. Então, irmãos, esse entendimento dessa revelação geral de Deus e da revelação especial de Deus, ela tem profunda implicação no estudo de Deus, né, na teologia, na missão da igreja e na vida da igreja. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? De certa forma, nós estamos estudando Deus, mas com que propósito? De apresentar Deus, de que mais pessoas sejam tocadas por Jesus e possam ter a sua visão restabelecida, enxergar as coisas plenas, perfeitas, como Deus fez. Então, essa revelação especial, ela nos chama ao engajamento, a uma missão, uma vida diante do universo, mas também uma missão. Ela fundamenta a necessidade da pregação do Evangelho. Se eu sei que tem muita gente lá que está buscando Deus, mas ainda não sabe como, é o nosso papel agora de pregar o Evangelho, levar a palavra escrita de Deus a essas pessoas. Ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, né? E isso também vai preservar a igreja de alguns erros. Por exemplo, naturalismo, racionalismo e relativismo religioso. O naturalismo, adorar a natureza. Então, tem até uma frase que é muito... A mãe natureza, né? Então, eu tiro Deus da jogada e agora é a mãe natureza. Então, eu amo a natureza, eu amo os animais. Tudo isso é importante, tá? O Filho de Deus faz isso. Só que essas coisas não podem tomar o lugar do Criador, né? Isso se chama naturalismo. O racionalismo, então eu fico só na mente. A minha mente, eu posso ler a Bíblia inteira, conhecer a Bíblia inteira. Mas se eu não tiver a iluminação do Espírito Santo, irmãos, esse racionalismo não vai me levar à redenção. Ele pode me convencer, mas eu preciso me render, preciso me entregar a Cristo. Falar, Senhor, eu sou pecador mesmo, preciso de salvação. E o relativismo religioso. O que é o relativismo religioso? É adorar a Deus de qualquer forma. Então você vai para o culto da sua maneira, do seu jeito, ou quando não vai, né? Não, eu não preciso ir. Deus é Espírito, eu posso adorar Ele aqui em casa. Então eu começo a fazer as coisas do meu jeito. Só que Deus se revelou, não foi por acaso. Foi para apresentar o seu plano para nós conhecermos quem Ele é, adorá-lo pelo que Ele é, mas da forma que Ele determina, não do jeito que eu quero. Eu tenho que fugir do relativismo, tá? Então, somente pela revelação especial, o ser humano pode conhecer a Deus de maneira salvífica. Por isso, a igreja proclama a palavra, ensina a Escritura e confia no Espírito Santo para iluminar a mente e o coração. É por isso, irmãos, que a gente recebeu essa revelação de Deus e agora a gente prega a palavra, ensina a Escritura e confia que o Espírito Santo é que vai iluminar essa mente e esse coração. A responsabilidade não é nossa, né, de alguém se converter a Deus. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, ensinar as Escrituras, mas orar para que o Espírito Santo entre dentro daquela pessoa e transforme aquela mente e aquele coração. Amém? Amém. Ficamos claros?
Só um detalhe aqui, hoje nós vamos apresentar aqui para a igreja a pequena Liz, né? Mas nós precisamos chamar os pais a uma responsabilidade. Então nós estamos aqui hoje ouvindo as Escrituras, pregando as Escrituras. Só o fato de nós trazermos a Liz aqui à frente e todos orarmos por ela, isso é um ato boníssimo, é esplendoroso. Mas isso não é suficiente. Os pais agora precisam ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É isso que as Escrituras dizem, né? Então, essa revelação especial chegou até nós. E vai chegar um momento que a Liz, ela vai começar a entender. Ela vai olhar o sol, ela vai olhar o céu, as estrelas, ela vai falar, existe alguma coisa, mas ela não sabe como. Aí agora o papel dos pais é falar, filha, tem um Deus, Criador dos céus e da terra. E esse Deus entregou seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar de um mundo que outrora foi perfeito, mas que foi contaminado pelo pecado. E agora Jesus nos salva para estarmos eternamente com Ele. Amém? Então que o Senhor nos guarde, né, na sua palavra e que possamos bem dizer o seu nome, né? Deixa eu desligar aqui, que aqui está geladinho para ela. Então eu gostaria de convidar o Vinícius, a Luísa, para trazer a Liz aqui para frente e para que a igreja possa conhecê-la. E nós vamos orar por ela e todos nós aqui agora estamos cientes de que essa pequena vida precisa ser conduzida a Deus. E isso é um papel de responsabilidade dos pais, mas também é um papel nosso, da igreja. Como corpo de Cristo, a gente vai ajudar essa pequena lindeza aqui a conhecer plenamente a revelação de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Vem para cá. Vê se está alcançando aí, Cassião. Está pegando tudo? Passa mais para trás, se for o caso. Quer segurar aí, Gustavo? Pode segurar também, filmando. Filmmaker. Vem mais para cá, vem. Tá cabendo aí? Tá? Então, irmãos, tá aqui o Vinícius, meu sobrinho, a Luísa, sua esposa, e a pequena Liz. E hoje ela está sendo apresentada à Igreja de Cristo, para que ela possa ser abençoada e cuidada por cada um de nós. Nós entendemos, irmãos, assim como nós, que nós já somos escolhidos antes da fundação do mundo. Também nós cremos que essa menina não veio à toa ao mundo. Ela não veio por acaso. Não foi um acidente. Os dias da vida dela já estão escritos no livro de Deus. Nós estamos aqui apenas celebrando isso e informando isso ao universo. Que essa criança vai conhecer a Deus e andar nos seus caminhos. É um ato de fé, de esperança. Amém? E eu convido vocês a participarem desse processo. A Bíblia nos chama para ensinar a criança no caminho. Não é o caminho, tá? Porque eu posso falar assim, ó, Liz, anda lá, vai naquele lugar. Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala, é no caminho. Então é no processo, é junto, é participando, é comunhão, é como igreja, a gente junto. Tá? Então eu me comprometo a também estar junto, ajudar no que for preciso, para que a revelação divina chegue até essa pequena vida aqui. Então hoje nós vamos orar, entregando essa vida nas mãos do Senhor, né? E cremos que Ele tem o melhor para ela. Amém? Eu convido aí os irmãos a se levantarem, até num ato simbólico, mas de pleno poder, estender as mãos, né? Para a gente derramar as bênçãos aqui sobre essa pequena vida, sobre o Vinícius, sobre a Luísa e sobre a Liz. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Vinícius, pela vida da Luísa e por essa pequena vida que veio ao mundo, Senhor. A pequena Liz, nós entregamos ela nas suas mãos. Ela é uma ovelha, Senhor, no teu grande rebanho, Senhor. Nós pedimos que o Senhor cuide dela, sustente os seus passos, Senhor. Esteja livrando ela dos ataques do maligno e fortalecendo ela, Senhor, na tua revelação, na tua palavra, e que ela seja uma serva obediente a ti, Senhor. Que ela tema o Senhor, os seus mandamentos, e que ela tenha um viver digno. Que nós possamos nos alegrar nessa pequena vida e crendo que o Senhor está fazendo o melhor sobre a vida dela. Abençoa também o Vinícius e a Luísa, que eles possam ser pais que eduquem essa criança nos teus caminhos, Senhor. Que eles sejam responsáveis, que eles sejam úteis nas tuas mãos, como um bom utensílio, Senhor. Senhor, nós rogamos e confiamos em Ti, que o Senhor tem o melhor para nós, porque a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Consagra, Senhor. Nós consagramos nesse dia essa criança e esse casal aos Teus cuidados, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se Deus tocar no coração de vocês, de nós fazermos uma oração aqui, um ato de confissão de fé.
né? Antes de entregarmos essa pequena vida aqui ao Senhor, é muito importante sabermos que a vida de vocês já foi entregue ao Senhor. Então nós vamos fazer uma oração do fundo do nosso coração, tá? Reconhecendo que Deus é o Criador de todas as coisas, que nós somos pecadores, que precisamos ser salvos. E o meio que Deus proporciona para isso é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vocês podem repetir comigo? Né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nós confiamos em Teu nome. Nós confiamos em Teu nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo O nome. único nome O único nome pelo qual importa pelo qual importa que sejamos salvos. sejamos salvos. Senhor Jesus, Senhor Jesus. reconhecemos a nossa pecaminosidade. Reconhecemos a nossa pecaminosidade. Sabemos que precisamos de perdão. Sabemos que precisamos de perdão. E o Teu sangue E o Teu sangue foi derramado para isso. foi derramado para isso. Nesta manhã, Nesta manhã, nós declaramos declaramos que somos pecadores que somos pecadores. e precisamos de Ti, E precisamos de Ti. da Tua salvação. Tua salvação. Senhor Jesus, Senhor Jesus. salva-nos completamente. Senhor Jesus, confiamos em Ti, que o Senhor vai completar essa obra O Senhor vai que um dia começou em nós. Senhor Jesus, nossas vidas são Tuas. Entrego ela a Ti, Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Amém. Amém, Jesus. Amém. Verdadeiramente sois salvos pela palavra.